Se Deus diz ande, ande, confia nele. Para, você para. Temos que aprender a ouvir a instrução. E é simples. Todos nós já sabemos, já ouvimos que precisamos descansar na palavra. Que tudo já foi feito. Todos nós já sabemos que somos dependentes, que Jesus é o provedor, que Jesus é o curador, que Jesus é o salvador. Todos nós já sabemos. Mas quem vai crer nisso de fato, de verdade? Quem? O que nós podemos aprender com o livro de Esdras nessa manhã? Se você ler lá no Novo Testamento, muitas coisas que o povo de Israel praticava na antiga aliança é considerada como uma sombra. Sombra porque um dia o real, o verdadeiro chegaria, que era Cristo. Hoje você não está na sombra, você está na graça, no verdadeiro, no real. Quando nos reportamos a história de Israel, é para nós aprendermos que o mesmo Deus que guardava Israel, guarda você. Que a mesma fala de Deus no passado é a mesma fala de hoje. Damos a honra e a glória ao Senhor. Porque Ele veio nos buscar. Então, o mais importante, esses dias me perguntaram, Rita, qual foi o maior milagre da sua vida? Eu disse, nascer de novo. Se você ama esse mundo, acha esse mundo muito lindo, eu acho esse mundo lindo. Imagina o que te aguarda, o que me aguarda do outro lado. A grandiosidade do que Deus preparou para você e para todo aquele que nele crê. Ele preparou o melhor. Então não troque o temporário, o eterno pelo temporário, melhor dizendo. Aqui tudo é passageiro. Toda a glória do homem nesse mundo passa. Deus te corrige sim, Ele corrige aquele que ama. E a correção está em aborrecer a nossa carne. Nossa carne fica muito aborrecida. É melhor ela aborrecida e você entrar no céu do que ela bem feliz e contente e você ir para o inferno. Então nós vamos, nessa manhã, crer nessa palavra. E quando o livro de Esdras foi escrito, ele anda muito junto com o livro de Neemias, porque eles foram reconstruir os muros, reconstruir o templo. Eles foram trazer um avivamento para Israel, melhor dizendo, avivar a obra no coração deles. E foram duas coisas que eu percebi no livro, lendo, que os reis tiveram que se dobrar diante da fala de Deus. Que a profecia de Jeremias se cumpriu. O templo foi restaurado. E eu percebi também a restauração, e com isso trouxe uma restauração espiritual sobre Israel. Eles reconstruíram a base, o tabernáculo, o altar foi restaurado. A base, o fundamento do templo foi restaurado. Então temos que restaurar a nossa adoração, a nossa vida diante do Senhor. E fica muito claro que eles tomaram consciência de que a desobediência trouxe transtorno para eles. Aqui é um dos livros que Deus fala muito para você não se casar em julgo desigual. Casamentos com mulheres estrangeiras e homens estrangeiros, nessa época de Israel, trouxe dor para Israel. Então significa que julgo desigual não dá certo, luz e trevas não combinam. E eles tomaram uma decisão assim, drástica. Tiveram que se separar, se divorciar daquelas mulheres estrangeiras. Tiveram que deixar aquelas mulheres com seus filhos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Não era o rei de Israel, rei da Pérsia. Tinha outros hábitos, outros costumes. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aí ele colocou assim o decreto: olha, quem quiser, quem realmente confiar, que é do povo de Deus, que confiar nele, quiser subir para edificar, pode ir. Estão livres? Vocês podem ir. Quem quiser. Percebe? Deus é amor, Ele nunca vai te obrigar a nada. Ele já fez tudo para você e para mim. Ele mandou Cristo. Disse: se você quiser amar o meu filho, ame. Eu já amo você. Olha o versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, aqueles que quiseram ir, subiram e foram liderados. Esdras 3, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Era um só coração em Jerusalém, quando eles chegaram. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Mesmo com receio, porque voltaram para Jerusalém e ao redor tinham outros povos estrangeiros. Mesmo com receio deles, eles se firmaram e restauraram o altar. Nos dias de hoje, não tenha receio de mostrar ao mundo que você confia em Deus. Porque você é o luzeiro do mundo, você é a esperança para eles. Eles precisam olhar para você e ver que de verdade você ama o Senhor, você segue o Senhor, você anuncia o Evangelho com a sua vida, com a sua fala, com a sua maneira de pensar. Você não vai brigar com pessoas. Você vai falar com o seu comportamento da sua fé.